presidente da nossa denominação, Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais no Brasil, o pastor Ismael Ornilo. O pastor Ismael tomou posse da presidência da nossa denominação neste ano, no início de março, e se deparou, menos de um mês, com essa pandemia. Mas eu quero dizer a vocês que o nosso pastor presidente da nossa denominação, o pastor Ismael, tem feito um trabalho extraordinário, incansavelmente, na visitação dos pastores. Quando a gente pensa que o pastor está em São Paulo, ele já está em Campina Grande. Eu digo que ele não é onipresente, não, mas anda, viu? E nós louvamos a Deus, pastor Ismael, por sua vida. Foi um ano, está sendo um ano difícil, mas o Senhor tem dado graça a este servo para assistir os pastores e missionários da nossa denominação. E nós louvamos a Deus, irmãos. Como ele disse, não ficará um para trás. E o pastor tem assistido a todos os pastores e missionários e congregações da nossa denominação. E nesta noite eu gostaria de convidá-lo, o pastor Ismael. Ele vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Peço desculpa a vocês pela extensão da liturgia, mas ouçamos o que Deus tem para falar. Vamos orar pelo pastor Ismael? Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças pela vida do nosso pastor. Te agradecemos pelos teus cuidados. Está aqui o teu filho, uma prova viva de tantos e tantos que foram acometidos pela Covid-19. O Senhor restaurou a saúde do teu filho. O Senhor tem dado graça e tem manifestado sobre ele as tuas misericórdias. Senhor, usa o teu servo com poder e autoridade nesta noite. Fala, ó Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Ismael. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero primeiro parabenizar aos irmãos, na pessoa do pastor Ailton, por considerarem a importância de fazerem um culto de ação de graças. Afinal de contas, foi um ano muito difícil. Mas olha só, Deus nos ajudou, o Senhor nos abençoou. Conseguimos atravessar, nós estamos atravessando um dos piores anos da história. E ainda mais com muitas histórias assim milagrosas no meio de tudo isso. Tenho ouvido falar de muitos testemunhos de irmãos que conseguiram, durante a pandemia, prosperar. Durante a pandemia, equilibrar as finanças. Era uma coisa estranha, mas em algumas ocasiões isso aconteceu. Mas mesmo isso não acontecendo, também o Senhor livrou-nos de muitas, mas de muitas dificuldades. Louvado, então, seja o nome do Senhor e parabéns a esta igreja querida aqui de Carpina por essa iniciativa. Parabéns por esse desejo de glorificar a Deus, de honrar a Deus pelos livramentos. Corações gratos são corações realmente que Deus ama. Coração quebrantado, contrito, o Senhor jamais desprezará. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Hebreus, capítulo 12, aliás, capítulo 13, versículo 7. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Por isso,
foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a devir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus tem prazer, ou se compraz. Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem devem prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Amém. Meus irmãos, todos nós, como igreja do Senhor, devemos ter alvos bem distintos para que a nossa maneira de proceder agrade a Deus e nós tenhamos muitos motivos para oferecer ações de graças ao Senhor. Cultos como esse, ou cultos a cada santo domingo, a cada domingo que o Senhor nos reúne, precisamos ter motivos de chegarmos aqui com o coração cheio de ações de graças. Para isso é necessário que durante a semana nós possamos seguir termos deveres espirituais prazerosos. Deveres espirituais, ou essa disponibilidade de fazer a vida ser uma vida pautada pelo Evangelho, ou uma vida alinhada com a obra de Cristo, é que faz com que cultos como esse possam ter sentido. Do contrário, nós vamos ser simplesmente religiosos. Nós vamos cumprir tarefas. E eu não quero cumprir tarefas. Eu quero ser um homem que tem prazer de reunir minha família para me dirigir à casa de Deus com ações de graças. E isso, irmãos, deve ser um prazer imenso no nosso coração, porque é uma convocação de Deus. Se Deus nos livrou de tantas coisas durante o ano, é um dever oferecer ações de graças ao Senhor. Quando nós, no domingo, nós reunimos os filhos e aí ajudamos, né, a pentear os cabelos dos meninos, já tem adolescente, a apressar eles no banho, para que possamos trazer toda a nossa família. Feliz é a família que consegue trazer toda a sua casa para oferecer ações de graças a Deus. Mas olhemos aqui para a palavra de Deus e vejamos quais são essas referências que são deveres, não no sentido pejorativo, não no sentido de imposição, mas deveres no sentido de prazer, deveres no sentido de volição, ou de desejo, ou de vontade íntima para com Deus. Você quer saber quais são? Aqui estão eles. O primeiro dever aqui exposto pelo autor aos Hebreus é a questão de termos uma mente que toma como referência os nossos pais ancestrais na fé. Você, para ter prazer de oferecer ações de graças a Deus, sempre você fará isso não por você apenas, mas você se perceberá como continuidade daqueles que fizeram antes de você. Nós, por exemplo, como congregacionais, nós não nascemos numa garagem, não nascemos da mente de um homem, não nascemos a partir de uma vontade de ser uma igreja diferente. Nós não iniciamos somente em 67 pelo mover e o poder do Espírito Santo. Não nascemos em 1855, quando Calley colocou os seus pés aqui no Brasil. Não foi aí. E nem foi também na Inglaterra, quando os primeiros pais eles começaram a fazer o movimento dos independentes, não conformistas, com uma reforma manca, segundo eles, na Inglaterra. E nós não começamos ali. Os nossos pais tinham um interesse de resgatar a eclesiologia do Novo Testamento.
nós somos uma continuidade daquilo que os apóstolos consideravam como importante. Cada igreja local é uma família. Cada igreja local é corpo de Cristo. Cada família congregacional é uma igreja em potencial. O sangue que circula nas suas veias, meus irmãos, o sangue que circula nas veias aqui desta igreja de Carpina, é um sangue missionário e um sangue pedagógico. Onde há um congregacional, há ensino, a doutrina, a proclamação das verdades do Evangelho simples de Cristo. Onde há um congregacional, ali há também uma igreja em potencial, porque nas nossas veias circula missões. Nós somos uma igreja que desde os apóstolos tem a mesma orientação e o mesmo objetivo. Precisamos conhecer a Deus e fazê-lo e torná-lo conhecido. Precisamos adorar a Deus quando nos reunimos, mas também precisamos fazer com que essa adoração seja conhecida. Quando o autor dos Hebreus está falando, lembrem-se dos seus líderes, daqueles que pregaram a palavra de Deus, observem atentamente o resultado da vida que eles tiveram. Está ordenando a mim e a vocês que nós precisamos olhar para aqueles que sim, que fundaram esta igreja. Precisamos valorizar os nossos irmãos que deram a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Uma igreja cheia de ações de graças, é uma igreja conectada com a sua história. É uma igreja que lembra-se de quem é, da construção que houve até chegar aonde chegou. E isso baseado naqueles que precisamos imitar a fé que tiveram, aqueles nossos pais, que começaram bem e que terminaram bem. Nós precisamos lembrar que há, sim, muitos bons testemunhos, porque nós, geralmente, temos uma tendência, e você já evangelizando deve ter ouvido isso, não quero ser crente como aquele ali, que faz isso e que faz aquilo. Mas se vocês olharem atentamente a história desta igreja, se vocês observarem para a história da igreja de Cristo, vocês verão que existem muitos vultos, muitos homens e mulheres de Deus que deram a vida pelo Evangelho, que testemunharam do Evangelho e que foram pessoas que são consideradas como referências. Nós temos, sim, grandes referências no nosso passado. Ofereçamos, então, ações de graças por estas referências que Deus já nos deu. Uma outra coisa que o autor fala é de referências para a nossa estabilidade espiritual. Qual é a referência para a nossa estabilidade espiritual? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Você vai observar que aqui o escritor aos Hebreus está preocupado com a estabilidade da vida dos cristãos, para que eles tenham realmente motivos que oferecer ações de graças a Deus, tendo uma vida estável. Então ele começa a fazer, lembrem-se de bons exemplos. Olhem para os bons exemplos. Durante a vida vocês terão instabilidades, mas vocês, além de olhar para os seus pais na fé, olhem para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, porque ele é estável. Ele é mais estável do que a lua, do que o sol, do que as estrelas, do que a própria certeza de que o sol nascerá amanhã. Ele é a nossa referência de estabilidade. Mesmo, meus irmãos, que o mundo todo esteja em turbulência, que a pandemia realmente se prolongue, que nós venhamos a sofrer guerras, que o chão trema, que os montes saltem no meio dos mares. Por mais que estejam estáveis todas as coisas onde você esteja colocando os seus pés, lembre-se de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Você tem para onde olhar, você tem uma estabilidade, você tem como escapar de qualquer que seja a onda procelosa que venha contra você. Isso eu digo por conhecimento de causa. Eu já vi irmãos
morrendo de câncer, gritando de dor e, ao mesmo tempo, misturando a dor com glórias a Deus. Eles estavam sabendo que estavam morrendo, mas mesmo em face à morte, eles conseguiam ter estabilidade emocional. Eu vi irmãs queridas, fundadoras de nossa igreja, uma irmã, o nome dela é irmã Lia, e eu cheguei bem pertinho dela para dizer: irmã, a senhora está percebendo que os fios estão começando a se desligar e que a senhora está sendo tomada, tirada daqui. E ela balançou a cabeça, respirando com dificuldades, mas eu escutei uma das orações mais lindas da minha vida. Ela pediu para orar e, com dificuldades, ela agradeceu a Deus pela vida que teve. Ela orou por mim, ela orou pelos médicos, ela orou pelos enfermeiros, orou pelos filhos, orou pela família. E eu não vi medo dos seus olhos, eu vi uma mulher estável. E porque ela tinha essa força, de onde vinha essa coragem de enfrentar a morte olhando nos olhos? Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Não importa o que venhamos a passar, não importa qual seja a luta, não importa qual seja a dor, não importa se a enfermidade ela é longa, se ela é curta, ou o que vai acontecer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim será exaltado. Pessoas que são assim, não importa o que estejam enfrentando. Se eles têm dinheiro, louvado seja o nome do Senhor. Se eles não têm com dinheiro, agora eu vou ver os milagres do Senhor. Porque eu não tenho, meu Deus tem, me suprirá em cada uma das minhas necessidades. Não importa se eu estou com saúde, louvado seja Deus, posso trabalhar. Mas quando eu não puder trabalhar, o Senhor é o meu sustentador, Ele me ajudará. Entendam, irmãos, que a nossa estabilidade, a nossa força, não depende das circunstâncias. A nossa força depende da nossa fé naquele que é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. O autor aos Hebreus, então, avança, dizendo que nós precisamos, para ter motivos de ações de graças e não sermos enganados, tomar cuidado e nos proteger dos falsos ensinos. Não são de tudo. Confirmem seus corações na graça de Cristo e não num judaísmo legalista ou num ascetismo religioso. Ele está dizendo: olha, não se deixe levar por doutrinas diversas, estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado na graça, não pelos alimentos, que não trazem benefício algum aos que se preocupam com eles. O autor aos Hebreus está atacando os judaizantes, que diziam aos cristãos que eles precisavam se abster de determinados alimentos para serem mais puros. Eles não podiam comer porco, ou não podiam comer carnes que fossem consideradas de animais impuros. Eles precisavam se abster disso, e não somente disso, precisavam ainda guardar determinadas festas. Eles precisavam se abster de determinados alimentos, precisavam também guardar determinados costumes, que eram costumes judaicos, a circuncisão, assim como também o dia das festas determinadas pela lei de Israel. E isso trazia determinado peso, porque o povo cristão, eles não estavam agarrados às promessas da graça de Cristo, eles estavam agarrados com uma lista que eles deveriam seguir. E o tempo passa, mas o legalismo continua nos atacando, tentando tirar de nós a alegria do Evangelho. Isso quando nós mesmos entendemos que para nós agradarmos a Deus e Deus se agradar de nós, é mais importante do que a graça, nós seguimos determinadas listas que nos são oferecidas. Não, irmãos, não é porque você tem o cabelo grande ou o cabelo curto e você anda segundo os costumes de determinado grupo religioso que isso vai fazer com que Deus se agrade. No máximo, faça isso em respeito aos seus irmãos, em respeito aos irmãos que convivem ali, estão com você. Em respeito a eles, faça. Mas não porque isso vai trazer você para mais perto de Deus. Vai trazer você mais para perto dos seus irmãos. Mas Deus,
a sua relação com Deus não depende disso. Os Hebreus, esta ação deve estar confirmado ou fortificado na graça de Deus. O que significa isso? Você vai pecar. E você não vai pecar, não é porque você vai quebrar um dos itens da lista. Você vai pecar porque nós ainda convivemos com o pecado. O pecado ainda reside em nós. E por mais que você queira se aproximar de Deus e fazer o melhor para Deus, durante a sua caminhada, você vai pecar. Você vai desagradar a Deus. Em algum momento, você vai dizer uma palavra que não deveria ter dito. Em algum momento, você vai tropeçar. Em algum momento, seu coração vai se entristecer, porque você queria oferecer ações de graças a Deus com o coração sem culpa alguma, com uma mente totalmente purificada. Mas em muitas ocasiões, você chegará na igreja se sentindo culpado, com dores profundas no seu coração, porque você não deveria ter tratado seu filho daquela forma, mas você tratou. Você não deveria ter tratado seu marido ou seu esposo daquela forma, você fez. Ou seu patrão, ou mesmo aquele que trabalha com você, o seu amigo, ou a você mesmo, porque o pecado não é somente quando nós causamos o mal a outros, mas também causamos o mal a nós mesmos. Isso Deus o conhece, Ele o sabe. Ele sabe que você é perfeito e eu também não sou. O que é que Ele espera que você faça? Não é que você morra de remorso, não é que você caia ao chão e se martirize, dizendo que você não merece, que você não tem possibilidades de poder servir a Deus. Ele quer que você se fortaleça naquele que morreu pelos seus pecados. Isso é se fortalecer na graça. O que você deve fazer é realmente, quando vem a imposição da lei do Senhor aplicada ao nosso coração, que diz não adulterarás, e você percebe que pelos seus próprios pensamentos você faz isso, ou não roubarás, e você em muitas ocasiões também cobiça aquilo que não é seu, essa é a hora de eu me arrepender. E o arrependimento precisa ser contínuo. Todos os dias eu preciso me arrepender, porque todos os dias eu peco. E o que eu devo fazer? Somente me arrepender? Eu devo olhar para a cruz. Meu querido irmão e irmã, lá está na cruz o seu perdão. Cristo morreu por você. Ele deu a vida pelos seus pecados. Ele morreu por suas culpas. O que o Senhor deseja não é que você se martirize com os pecados, mas olhe para Jesus e veja o seu perdão. Levante-se. Ele não quer que você fique prostrado. Ele não deseja que você fique agarrado com remorsos em sua alma. Ele não quer que você fique se martirizando porque você não conseguiu. Olhe para Jesus, porque Ele conseguiu no seu lugar. Ele venceu por você. Ele deu a vida por você. Você não precisa mais sofrer por aquilo que você não consegue fazer, porque Jesus fez por você. Ele deu a vida por você. O que o autor aos Hebreus está dizendo que o que nós mais precisamos estar preocupados não é com aquilo que devemos comer ou não comer, não são com as regras legalistas impostas até pelo nosso próprio coração. O mais importante é nos fortalecer na graça do Senhor Jesus Cristo. Isso significa nos fortalecer no perdão que Deus nos oferece todos os dias. Assim como você é perdoado, perdoe também. Assim como você tem certeza que o Senhor deseja que você tenha plena convicção de que você é filho amado, filha amada do Senhor. Não será nunca rejeitado ou rejeitada. Todas as vezes que você se aproximar dele, de coração quebrantado, ele te perdoará. Isso trará você para a casa de Deus com ações de graças. Mas o contrário, você virá para a casa de Deus sentindo culpa, dor, angústia. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho direitos, eu não posso. Essa não é a voz do Espírito Santo. Essa é a voz do acusador. A voz do Espírito Santo lhe dirá: levante-se, meu filho. Eu amo você, meu filho.
levante-se de onde você está, erga a cabeça. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. É isso que traz ações de graças ao nosso coração e nos faz chegar ao culto ao Senhor. E quando você se aproximar do culto de ações de graças, ofereça ações de graças com plena certeza de que Ele te perdoa. Ele te perdoa. Mas também o autor, ele nos apresenta um outro motivo. O motivo que ele nos apresenta é de que houve uma mudança da antiga aliança para a nova aliança. Nós não vivemos mais no Antigo Testamento. Nós estamos agora fincados em uma nova aliança. Quantas pessoas fazem questão de se apegar pelos costumes judaicos? Existem igrejas que têm entrada de arca dentro da igreja, e o candelabro, festas de tabernáculos e tudo isso mais. Mas, meus irmãos, o altar, nós temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm o direito de comer. Ele está dizendo que o altar é o sacrifício de Cristo pelo pecado do seu povo. E não mais holocaustos cujos sacerdotes ficavam com a parte da carne dos animais que eram sacrificados. A aliança mudou. O novo pacto é novo. Nós não precisamos mais ficarmos agarrados aos rudimentos da lei. Hoje nós estamos fundamentados em outro altar, e é o altar da cruz de Cristo. Não precisamos mais sacrificar animais. Hoje nós podemos olhar pela fé para Cristo, que tomou sobre si todas as nossas imperfeições e culpas. Nós não precisamos mais nos apegar aos rudimentos antes fixados. Isso não significa dizer que a lei moral do Senhor não existe, ela está lá, nem o i, nem um tio, nem um ponto do i, nem um tio foi ouvido da lei do Senhor. Mas existem costumes de festas que não mais cabem dentro da igreja do Senhor. Existem símbolos da antiga aliança que já não nos servem mais, não podem ser substituídos. Daí, então, vem aqueles que constroem o templo de Salomão. Daqui a pouco tem outro que diz que existe um candelabro mágico. Você não precisa de nada disso. Você foi comprado por Jesus. Você foi resgatado das trevas. Você não precisa mais de elementos mágicos. Jesus é o teu Senhor e o seu nome é suficiente acima de qualquer coisa. Você não precisa de elementos mágicos. Isso tudo, esses elementos eram, na antiga aliança, eram tipificações daquele que viria. Era sombra daquele que viria. Mas o corpo chegou, e o corpo é o corpo de Cristo. Você não precisa de mais nada. Jesus é suficiente para você. Mas também, o autor aos Hebreus apresenta uma analogia dos sacrifícios da expiação. O sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos. Mas a carne, a pele e o excremento eram queimados fora do arraial. Observamos isso, ele dizendo no versículo 11. E também no versículo 12. Ele diz que Jesus sofreu fora das portas de Jerusalém. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Sim, meus irmãos, o culto de ações de graças é quando nós nos reunimos. Mas o sacrifício acontece fora das portas do arraial. Aqui, em ações de graças, nós oferecemos alegrias ao Senhor, como os irmãos aqui cantaram, adoraram a Deus, movendo o coração em direção ao Senhor. Mas lá fora, vocês serão testados. Lá no seu trabalho, lá na faculdade, quando você estiver sozinho no seu quarto, lá onde ninguém lhe vê, esse é o lugar do sacrifício. E também quando você estiver no meio dos ímpios, e você estiver sendo tentado no meio dos ímpios, é lá que você deverá levar o vitupério ou a vergonha do evangelho. Isso porque quando você for tentado no meio da perversão desse mundo, você dirá não. No meio das piadas imorais, quando vão esperar que você gargalhe e você aplauda, você vai dizer não e vai dar as costas.
e vão xingar você, e vão dizer tudo que não presta com você, e vão lhe tirar da lista de amigos. É quando você tiver que levar o nome do Senhor no meio da perversão. Minta, e você diz não. Roube, você diz não. Afaste daquilo que é puro, e você diz não. O meu compromisso é com Cristo, o meu compromisso é com Deus. A minha consciência está totalmente dominada pelo Evangelho de Cristo. Quando você fizer isso e você resistir ao mal, você está praticando o verdadeiro sacrifício. O sacrifício da vergonha, fora do arraial. Aqui, irmãos, aqui não dá para pecar de modo voluntário. Aqui não. Mas lá fora, quando estamos sozinhos, esse é o lugar de ataque. Esse é o lugar difícil. Por isso o autor aos Hebreus está dizendo, olha, ofereçam ações de graças, mas os sacrifícios, sacrifício para as ações de graças, antes de você chegar no culto, antes de vocês chegarem para oferecer a adoração, é lá fora. É lá fora quando vocês forem sendo testados. E vocês, uma vez testados, vão respondendo de maneira positiva ao Evangelho. Vocês terão motivos de chegarem aqui como vencedores. Em sexto lugar, irmãos, ele fala sobre o senso de que nós somos peregrinos, que nós estamos vivendo aqui passageiramente e que aguardamos uma morada que será uma morada permanente, mas essa morada não é permanente. Aqui nós não temos uma cidade permanente, mas buscamos aqui virar, diz o autor. Às vezes nós esquecemos isso. Você precisa arrumar bem a sua casa, você precisa cuidar bem da sua aparência, você precisa ser bonito e bonita. E em tudo que você fizer, você tem que fazer da melhor forma. Você tem que ser responsável por cada centavo que Deus coloca nas suas mãos, porque você é mordomo de algo que Deus está confiando a você. Mas nunca se esqueça, isso que você está construindo aqui vai ficar aqui. Você é um passageiro, um peregrino nessa terra. A nossa pátria não está aqui, dizia o apóstolo Paulo, mas ela está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos uma cidade permanente aqui. Por mais que você viva 100 anos, você verá que depois que você chegar a 100 anos, você vai olhar para trás e vai dizer, passou rápido demais. Veja agora a idade que você tem, olhe para trás e veja como passou rápido. Rápido. A palavra de Deus diz que é como um conto ligeiro. É como uma flor que nasce, desabrocha e ela floresce, daqui a pouco ela murcha, seca e ela cai. Nós não temos motivos para nos orgulhar, precisamos ser humildes, porque somos passageiros. Mas também nós, além de humildes, nós também precisamos ter esperança, porque há uma cidade permanente nos céus. Sim, você vai passar aqui e aquilo que você vai desfrutar nas mansões celestiais é maior, é muito melhor do que aquilo que você vive e tem aqui hoje. Você não vai perder, você vai ganhar, você vai atravessar o rio, você verá o rosto do seu Salvador. A nossa morada aqui, neste mundo, não é permanente. É sempre bom, de vez em quando, a gente olhar no espelho e dizer uma coisa, sabe? Você vai morrer. Você já fez isso? Olhe no espelho, veja bem nos seus olhos lá no espelho e diga, você vai morrer. Lidar com a morte faz com que nós aproveitemos melhor a vida. Quando a gente faz isso, a primeira coisa que se você é casado é olhar para sua esposa ou olhar para o seu marido e sabe uma coisa, que besteira é essa, ficar brigando com você, daqui a pouco eu vou morrer e eu tenho que aproveitar a vida melhor. De vez em quando, a gente, quando faz isso e percebe que a vida é curta, nós então passamos a ser mais gratos por cada minuto que você vive aqui. E você, sempre existem pessoas que enfrentaram a morte cara a cara. A morte bateu na porta. E quando eles voltam dizendo, aprendi muito quando me deparei com a morte. Às vezes, nós precisamos ter um choque.
para nós percebermos que nós não somos permanentes aqui. E quando, de vez em quando, um de nós é atingido por esse choque de vida e morte, nós então voltamos sabendo valorizar melhor o pai que temos, a mãe que temos, a família que temos, o trabalho que temos, o pouco que Deus coloca em nossas mãos e passamos a reclamar menos. O coração fica mais grato. Quando nós aprendemos de que nós somos peregrinos, o coração fica mais grato. Olhando, irmãos, também para os versículos 15 e 16, o autor fala que a perseverança para adorar a Deus no sacrifício de louvor é praticar o bem. Assim, por intermédio dele, ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor que lábios que confessam e declaram publicamente o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem, de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. E não somente isso, no versículo 17 ele diz que nós devemos obedecer aos nossos líderes. Então veja aqui essa composição de uma adoração de sacrifícios de louvor, de lábios que confessam o seu nome, a prática do bem. Primeiro, não podemos ser cristãos que não se preocupam com o bem. Como foi dito aqui pelo irmão, e eu concordo, e de vez em quando, viu, meu irmão, eu penso sobre isso. A nossa igreja, será que ela está praticando o bem ao ponto dela fazer diferença onde ela está? Eu pergunto isso todos os dias, meu Senhor, será que se a igreja, a segunda igreja congregacional na Vila Kennedy, lá em Caruaru, se ela desaparecer, será que o bem vai desaparecer junto? Ou será que nós não estamos praticando o bem como deveríamos praticar? Todo cristão é movido pela prática do bem. O olhar dele deve ser de bem. A mão que se estende deve ser do bem. E o bem também para denunciar o mal, para denunciar a injustiça. Isso também é praticar o bem. Não é somente praticar as boas obras no sentido de atingir aqueles que são menos favorecidos, mas é também de denunciar a injustiça. É também de denunciar aqueles que estão se fazendo de necessitados para se aproveitar da igreja. Isso também é fazer o bem. Às vezes, nós não somos praticantes do bem, somos esmolés, entregamos esmolas. Não é disso que estamos falando de prática do bem. Sabe uma coisa extraordinária? Alguém que está pertinho de você e você vê que no olhar dela, ela está sofrendo. Você chegar perto dela, sentar-se ao lado e dizer, eu gostaria, você não precisa dizer o que você está passando, mas eu gostaria de orar por você. Eu posso orar por você? Isso é praticar um bem enorme. Você já notou que de vez em quando os nossos filhos adolescentes estão assim meio espoletados? Você, papai, sentar-se no sofá, olhar na direção do seu filho, bater 3 vezes no sofá e dizer assim, senta aqui, eu quero falar com você. Ou então, tirar um dia inteiro para ele. Isso é uma prática do bem. A prática do bem em casa, do pedir licença, do dizer obrigado, do dar um abraço, do beijar. A pandemia nos tirou tudo isso. Mas eu espero que quando pudermos fazer isso, possamos valorizar aquilo que nós perdemos. Isso é prática do bem. Olhar para o necessitado, olhar para a obra missionária e o coração arder de desejo de fazer, mesmo não podendo. Como a igreja da Macedônia fazia mais do que podia, assim devemos ser nós. Olharmos para um missionário, ver a sua necessidade e dizer, meu Deus, me ajude a saber como ajudar essa pessoa. Eu me lembro, irmãos, lá na nossa igreja, uma das maiores responsabilidades que tive foi quando surgiu a campanha para que nós pudéssemos dar continuidade à construção do templo, que para nós, naquele momento, era aquilo que havia de mais importante, porque isso era uma continuidade do que o meu pastor antecessor começou. E nós precisávamos terminar.
Foi quando uma irmã disse: pastor, eu não sou aposentada, eu não tenho dinheiro, mas eu vou catar garrafa. Irmãos, quando eu vi aquela irmã Severina Júlia, com 2 sacolas de garrafa PET na cabeça, depois de ter colhido no meio da rua, e chegar lá no quintal da igreja e jogar, aquilo moveu a igreja num sentido positivo que os irmãos não têm ideia. Nós, quando praticamos o bem, não praticamos o bem somente porque temos o dinheiro. É disposição de praticar o bem, de fazer o bem. Posso fazer para praticar o bem. Quando você ver alguém com dificuldade de atravessar a rua e você se dispõe, ou para o carro, protege, ou alguém empurrando o carro, você deixa o seu carro para empurrar o carro junto com ele. Isso é prática do bem. Quando nós fazemos isso, nosso coração se move para ações de graças. Todo espírito comunitário ou de cooperação é o que tem que ter na igreja. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Irmã Maria, como a senhora está? E o seu filho? Ficou melhor? Oh, meu irmão, eu soube que você estava doente. E eu orei por você. Como você está? Estou bem. Olha, eu soube que você está desempregado. Estou orando por você. Estou procurando alguma coisa para poder levar o seu currículo. Não se esqueça, você não está sozinho. Isso é prática do bem. Quando nós temos o espírito cooperador, então passa a fazer mais sentido o sentido comunitário. Passa a fazer mais sentido nós nos reunirmos, quando nós nos sentirmos parte do grupo, parte da igreja, importante na igreja. Mas também, irmãos, ele fala sobre a obediência ao pastor. Precisamos ser submissos a eles, porque eles velam por nossas almas, porque hão de prestar contas naquele grande dia. É preciso cuidar do pastor, é preciso zelar por ele, é preciso orar pelo seu trabalho, é preciso fazer isso para que ele tenha a alegria de fazer aquilo que Deus lhe confiou a fazer. O pastor é um presente de Deus, é alguém que Deus separa. Vou pegar a máscara. Deus separa, e o Senhor capacita, entrega dons, e depois de passar ele por uma moinha, que nunca vai parar de passar por moinha, ele entrega à igreja. O pastor é um presente de Deus para uma igreja. Um pastor, verdadeiramente pastor, não mercenários, pastores. E a igreja precisa cuidar bem dos seus pastores. A igreja precisa enxergar isso. Ela precisa ver as necessidades e dizer: pastor, eu quero ajudar. O que eu posso fazer para lhe ajudar? Quando o seu pastor estiver cansado, chegue nele e diga: vá descansar. É preciso que o senhor descanse. Você está cansado demais. Quando você vê que o seu pastor está precisando de ajuda, que ele está fazendo as coisas sozinhos, você chega e vim aqui para ajudá-lo. Isso não somente é necessário, como é algo imprescindível para que a igreja esteja indo numa direção só. Quando nós, ao invés de ouvirmos o nosso pastor, estamos ouvindo os pastores da internet. Quando, ao invés de nós estarmos atentos para aquilo que Deus está falando através do meu pastor para dirigir a igreja, o rebanho da igreja, aquela igreja local, então cada um vai numa direção. Irmãos, na hora do sofrimento, é o nosso pastor local que vai nos atender. Na hora do conselho, é o pastor local que vai estar. É ele que precisa ser ouvido. Porque Deus não deu autoridade ao pastor da internet para cuidar de você. Deus deu autoridade ao pastor local para cuidar de você. Por isso, quando o autor aos Hebreus está dizendo: se vocês desejam ser perseverantes na adoração, vocês precisam praticar o bem, exercer o espírito comunitário,
obedecer e cuidar dos seus pastores. Por fim, irmãos, a oração. A oração por uma boa consciência, uma consciência piedosa. Orai por nós, pois nós estamos convencidos de que temos boa consciência e desejamos portar corretamente em tudo. Eu quero ter uma consciência boa. Se você quer chegar na igreja com uma consciência boa, limpa, pura, ore. Você deseja oferecer ações de graças e o coração está explodindo de alegria. Mas, pastor, eu tenho dificuldade de orar. Eu vou dizer a vocês, eu também. Oração não é simples, mas a oração é imprescindível para que o seu coração, a sua mente se curve à palavra de Deus. É a oração que prepara esse caminho. É a oração que purifica a mente. É a oração que prepara a alma para receber a semente da palavra de Deus. Sem oração, morremos. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Uma pessoa que não ora é uma pessoa morta espiritualmente. O que mantém o nosso espírito vivo, cheio de gratidão, é a oração. O que faz com que a minha consciência esteja pura, limpa, é uma vida de oração movida, que recebe a palavra de Deus e frutifica, porque a oração prepara o coração e a mente. Eu encerro então, irmãos, dizendo 5 coisas. Quais são os atos de piedade que agradam a Deus, segundo o autor aos Hebreus? Primeiro, olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Alguém que não se abala. Tem crentes assim, não é? Entra pastor, sai pastor, irmão sai, a igreja se abala e ele está lá. Eu me lembro de um presbítero que eu tive na igreja, um homem extraordinário, irmãos. Olha, ele nunca pregou. A direção do culto que ele tinha era com dificuldades, falava com dificuldades, mas, olha, ele era estável. Acontecia o que acontecesse, o irmão Mariano estava ali tranquilo e em paz. Era, às vezes, olha, rebuliços enormes, e ele ali, firme. Acontecesse o que acontecesse, ele estava ali. Estava a igreja cheia, ele estava ali. Estava a igreja vazia, ele estava ali. Estava lá, às vezes, os jovens precisando... Ele não pregava, mas os jovens estavam precisando de apoio, ele estava ali, sentava no banco e ficava lá. Um presbítero presente. E assim, meus irmãos, tem gente que serve a Deus dessa forma. Independentemente do que aconteça, eu olho para Jesus. E quem olha para Jesus nunca se abala. Segundo, olhe para a história da sua igreja. Olhe para a história da sua igreja. Não troque de igreja. Olhe para a história. Se você olhar para a história da sua igreja, você vai perceber que ela é muito mais longa do que... Quantos anos tem essa igreja? 19 anos. Ela tem mais do que 19 anos. Vocês são frutos do amor missionário de uma outra igreja. E não somente dessa igreja. Essa igreja é fruto do amor missionário de outra igreja. Eu não sei qual foi a igreja que fundou essa aqui. Candeias. Candeias é filha da nossa igreja também. Ou seja, nós somos uma irmandade corligada um ao outro. Quando nós começamos a perceber que nós estamos ligados em um mar de irmandade muito maior do que o nosso próprio corpo, nós veremos que nós somos, a nossa história é muito maior. O sangue que circula nas nossas veias é muito mais antigo do que nós imaginamos. Existem ancestrais que gritam na nossa consciência há muito mais tempo do que nós imaginamos.
E também olhe para a sã doutrina. Olhe para a doutrina. E olhe para a doutrina mesmo. É necessário que os pastores, os presbíteros e a igreja estejam atentos para a doutrina. Porque o que mantém a unidade da igreja é a doutrina. É bom a gente fazer retiro, é bom nós fazermos café da manhã, é bom a gente fazer almoço juntos, isso tudo é maravilhoso. Mas isso é temporário. O que mantém a igreja unida é a doutrina. E quando existe um rumo doutrinário, aqueles que não se adequam caem fora. Por isso é necessário que nós tenhamos certeza absoluta de que o rumo doutrinário da nossa igreja é firme. E aí eu posso dizer com toda certeza que vocês estão em boas mãos. Pastor Ailton é alguém extremamente preparado, alinhado com uma doutrina que não começou agora. Uma doutrina que tem os pés na história, desde o credo apostólico até todas as confissões, não somente dos concílios ecumênicos, mas também por toda a história da igreja. A confissão de fé não é uma invenção dos congregacionais. A confissão de fé é um documento confessional que dialoga com todos os credos cristãos desde os primeiros pais da igreja. Vocês estão seguros. Vocês não precisam de outra doutrina. Vocês estão em um rumo certo. Não troque isso por conversas ali e aqui. A prática do bem no mundo e a cooperação com os necessitados deve ser uma prática comum da igreja. Quando começarmos a fazer isso, então, de fato, estamos colocando em prática o evangelho que penetrou no nosso coração, na nossa alma. E, por fim, irmãos, a oração. A oração por uma consciência pura. Ou seja, Senhor, eu quero ser santo. Quando nós estivermos em uma cidade, 1000 santos, homens que não se ajoelham diante de Baal, mulheres que não se ajoelham diante de Baal. Você imagina aqui em Carpina, não sei a quantidade de habitantes, mas imagine aí 2.000 pessoas santas, dispostas a morrer pelo Evangelho, dispostas a ser mártires. E olha, isso não é fácil, viu? É você estar praticando e você está sendo rotulado por um impostor ou criminoso. Não é simples. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas imagine esta igreja com 200 pessoas santas, consciência pura, íntegros diante de Deus, que pecam, retornam, olhando para a cruz e se satisfazendo no sacrifício e nos méritos de Cristo. Vocês serão imbatíveis, irmãos. Serão como um trator passando por cima do inferno. Essa igreja explodirá por todos os lados. A única coisa que pode destruir a igreja, a única coisa, é o pecado. E a única coisa que pode fazer com que a igreja possa explodir por todos os lados e Deus se tornar favorável e conspirar em favor da igreja é a pureza. Quanto mais próximos de Deus, mais o inferno se abalará. Que Deus abençoe os irmãos e continuem oferecendo ações de graças àquele que vos comprou por precioso sangue. Permitam-me orar por vocês. Senhor, agradeço por esse momento que o Senhor nos deu aqui. Abençoa esse povo que tu amas, Senhor, que compraste por teu precioso sangue. Faça com que eles possam desfrutar de uma vida de paz e com motivos para ações de graças em todos os momentos e minutos de suas vidas. Oramos, pedimos um final de semana com continuidade de ações de graças e eu peço, meu Deus, que tu possas em todos os lugares nos reagrupar pelos motivos certos. Oramos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos? Obrigado, pastor Ismael. Que o Senhor nosso Deus continue lhe abençoando. Nós queremos apenas dar alguns avisos. Amanhã continuaremos. Estará conosco o pastor Severino Carlos, da IEC Macaparana. Vai estar conosco. Amanhã, às 19 horas, todos estão convidados.